Olá, viva! O meu nome é Rosário Cação e gostava de vos apresentar os temas que vamos trabalhar na primeira aula do curso. A primeira coisa que vamos ver é muito prática, são as queixas que as pessoas fazem contra as pessoas que as lideram. Vão reparar que são queixas até muito básicas, como por exemplo os líderes nem sequer saberem o nome dos colaboradores, ou recusarem-se a falar com a pessoa, ou até apropriarem-se das suas ideias e ficarem com os créditos dessas ideias. Isto vai servir de mote para discutirmos o papel das pessoas nas organizações. A liderança é hoje entendida como um elemento fundamental para o sucesso das organizações. E nos dias de hoje, saber liderar é uma competência fundamental, não só para esse tal sucesso das organizações, como também para as próprias pessoas e para as suas carreiras, pois as competências de liderança são transversais a todas as funções de gestão e cargos de chefia. Assistimos também hoje em dia a uma tendência para a liderança se focar nas pessoas e não tanto nas tarefas como antigamente, realçando esse papel das pessoas nas organizações de que falava há pouco. Nesta aula vamos procurar um consenso para o conceito de liderança e aqui encontramos contributos, como este do Terry, que sugere que a liderança é a atividade de influenciar as pessoas, fazendo com que se empenhem voluntariamente nos objetivos do grupo, ou seja, liderar é influenciar os outros. Estes dois autores, que depois iremos abordar mais tarde quando falarmos da liderança situacional ou contingencial, dizem isso mesmo. Liderar é influenciar o comportamento tendo em vista um determinado fim. A definição do Nordhaus, que é outra autora a não perder de vista, está em linha com esta ideia de que liderar é influenciar os outros. Mas isto não é suficiente para nos ajudar a definir o que é uma boa liderança ou como nos podemos tornar bons líderes. O Wilson publicou um artigo na Harvard Business Review onde lista os atributos que considera fundamentais aos líderes atuais, que são líderes que trabalham em economias globais e digitais. Ele fala da capacidade de adaptabilidade, da capacidade do líder pensar e agir entre culturas, a capacidade de ter uma visão panorâmica de todos os ângulos e conseguir definir o problema e traçar soluções. Outro atributo é a curiosidade intelectual que um líder tem de ter sempre. O Wilson refere ainda a empatia como um atributo fundamental dos líderes, mas a empatia é destes atributos todos o atributo que mais falta aos líderes atuais e, portanto, ao longo do curso, vamos tentar também trabalhar a questão da construção da empatia do líder. A empatia é a capacidade de nos colocarmos nos pés da outra pessoa e vermos o mundo da sua perspectiva. De certeza que já sentiram empatia por alguém e, portanto, o conceito não vos é estranho. Isto tudo é o ponto de vista do líder, mas nós não temos líderes sem liderados. Os liderados geralmente são chamados de seguidores, embora eu pessoalmente ache o termo pouco feliz. Mas a ideia a reter é que estes seguidores contribuem para o sucesso da liderança. No entanto, o líder tem de conhecer os vários tipos de seguidores que tem e adaptar o estilo de liderança que aplica com cada um deles. Existem várias classificações de seguidores que vamos ver. Esta é uma delas, propostas pelo Kelly, que diferencia 5 tipos de seguidores, consoante o seu grau de independência e de pensamento crítico, e se são ativos ou passivos. E, portanto, um líder não pode ter o mesmo estilo de liderança com uma pessoa mais passiva e dependente que tem com uma pessoa mais ativa e independente. O David Marquet publicou há uns anos um dos livros mais interessantes sobre a questão de como podemos alterar o estilo de liderança e como podemos transformar os seguidores em líderes. Reparem que, como vamos ver, os líderes não nascem líderes e, portanto, eles têm de ser criados, têm de ser desenvolvidos e, por isso, temos de pegar num seguidor e transformá-lo num líder. Eu deixo-vos na aula um vídeo de Marquet onde ele usa uma metáfora de um capitão de um navio e reflete sobre a questão da propriedade psicológica e a importância de deixar de ser um líder autoritário que dá ordens. Ele fala ainda da necessidade de um líder conjugar competência técnica e transmitir clareza organizacional, que é tão importante para as pessoas saberem por onde ir. Por causa dos seguidores que se podem transformar em líderes, mas também por causa das lideranças informais, vamos trabalhar também 3 conceitos que são diferentes, mas que estão associados: a liderança, a autoridade e o poder. Já vimos que a liderança é o processo de influenciar os outros para atingir determinados fins. A autoridade é diferente, é o direito legítimo de dirigir ou influenciar as pessoas. Por isso é que há pessoas que são líderes, informais, mas que não têm autoridade e vice-versa. Já o poder é diferente, o poder é o controle das principais estratégias ou processos considerados nucleares. As pessoas podem ou não ter poder. E existem vários tipos de poder. O Chalef dedicou-se a estudar os vários tipos de poder para além do poder formal e encontrou vários, como por exemplo o poder das relações e de redes de contactos, que percebemos perfeitamente nos dias de hoje, e o poder de dominar, seja por via do conhecimento ou de uma aptidão única.
Bom, apesar de percebermos claramente o que é a liderança, não existe uma única fórmula mágica de criar bons líderes e existem várias abordagens ou teorias. Nós vamos ver dezenas delas ao longo do curso e ficam aqui algumas das principais categorias ou tipos de abordagem em liderança. Vamos ver primeiro as primeiras teorias de liderança, como as teorias dos grandes homens e a teoria dos traços, e depois vamos ver as teorias baseadas em aptidões. De seguida, vamos trabalhar de forma mais aprofundada as teorias que se baseiam nos comportamentos do líder, as chamadas teorias comportamentais. Depois dessas, vamos ver as teorias contingenciais. As teorias contingenciais ou situacionais trouxeram um contributo fundamental a esta discussão ao defenderem que o estilo e os comportamentos do líder devem ser adequados a cada situação. Cada situação exige, portanto, um estilo de liderança. E isto vai ajudar-nos a perceber que um líder com um determinado estilo tem sucesso numa situação e depois, noutra situação, o mesmo estilo não funciona. A seguir a isto, vamos confrontar a liderança transacional com a liderança transformacional e esta, como verão, é raríssimo encontrarmos. E depois vamos ver uma abordagem interessante que posiciona o líder como um servente dos seguidores, ou seja, alguém que está ao serviço das necessidades dos seguidores. Vamos também ver um instrumento muito famoso chamado Inventário de Participação de Liderança, que é provavelmente dos instrumentos mais utilizados para criar e desenvolver líderes. E por último, vamos ver um conjunto de teorias mais recentes sobre a liderança e que nos vão ajudar a projetar a liderança que é necessária no futuro e que nos podem ajudar a moldar os líderes da amanhã. Ao longo do curso nós vamos usar todas estas abordagens para fazer duas coisas. Primeiro, para vocês conseguirem autoavaliarem-se e identificarem as áreas onde podem melhorar e depois para conseguirem avaliar terceiros. Pode ser um seguidor que vocês queiram transformar em líder ou pode ser, por exemplo, uma chefia ou um colega. No final desta aula vamos começar a aplicar estes conceitos todos e nós encontramos-nos no fórum para discutirmos estes temas e os vossos trabalhos. Até lá, eu desejo-vos um bom trabalho. Obrigada.